Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma série de lives que antecede a Semana da Oftalmologia para o Clínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e através desse perfil, através desse canal, eu ajudo médicos a identificarem alterações visuais no primeiro minuto da sua consulta e assim adotar a melhor conduta. Lembra, por exemplo, quando assim que você concluiu a sua faculdade, seu primeiro emprego, um pronto-socorro. Seguramente você se antecipou. Observou o que mais aparecia por ali. Infarto agudo do miocárdio, um AVE, uma apendicite. Geralmente é assim. Na unidade básica, a mesma coisa. Quais as doenças mais prevalentes? Na enfermaria, na sala vermelha, você revisou ali o prontuário, como prescrever, a posologia, enfim. Nós temos essa capacidade de nos antecipar. E é exatamente esses dados vai nos proporcionar essa antecipação. Porque uma coisa muito interessante é uma pergunta que todo médico tem que se fazer: de quem nós vamos cuidar? Quem inevitavelmente chegará no nosso serviço? Você que está no campo de batalha, às vezes você é o único médico da sua cidade. Geralmente, no feriado, por exemplo, onde às vezes se atende no hospital, no pronto-socorro, a unidade básica está ali de recesso e você é o único médico daquela comunidade. Então, quem é o seu paciente que vai chegar ali? Não tem aquela situação onde o colega pede para você fazer um plantão e você pergunta: e como que é? O colega às vezes fala: olha, é um plantãozinho tranquilo. Então, a antecipação ela está presente no nosso dia a dia. Nós geralmente nos antecipamos mesmo. Eu lembro que assim que nós formamos, tinha uma colega da nossa turma que rejeitou uma proposta muito boa em um município, simplesmente pelo fato que naquele município, em algumas situações, o clínico tinha que fazer parto, por exemplo, e ela não se sentia segura, confortável com essa situação. Então ela rejeitou a proposta. É exatamente isso, se antecipar. Fazer a leitura do cenário. Quem que vai chegar na nossa mão? Quem que você vai atender? E aqui, esse documento, né, As Condições de Saúde Ocular no Brasil, produzido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 2023, traz exatamente alguns dados muito importantes. E o primeiro dado: de acordo com o IBGE, 2019, a população idosa acima dos 60 anos deve dobrar no Brasil até 2042. E ele faz uma estimativa para 2029, onde nós teremos 38,5 milhões de idosos. Olha que dado importante. O que esse dado nos ensina? Nós teremos em 2029, a estimativa é que nós tenhamos 38,5 milhões de idosos. Isso significa que nós precisamos entender sobre a medicina, a respeito da medicina do idoso. Nós precisamos conhecer, nos tornar peritos ali na saúde do idoso. Por quê? Porque inevitavelmente, em algum momento, vai chegar um idoso no seu local de trabalho. Independente se no pronto-socorro, na unidade básica, na enfermaria, na UTI, na sala vermelha, nós vamos atender o paciente idoso. E em relação à saúde ocular, não é diferente. Agora, qual que é a grande diferença aqui? Eu arrisco dizer que nenhum outro órgão do corpo humano envelhece de forma tão organizada e tão previsível como o olho humano. Algumas alterações, inevitavelmente, estarão ali. Paciente acima dos 45 anos, inevitavelmente ele vai ser um presbita, ele vai apresentar presbiopia. Um paciente acima dos 55 anos, inevitavelmente ele vai ter catarata. Então, algumas alterações não têm probabilidade, faz parte do desenvolvimento, é natural. Então, se no seu local de trabalho você vai atender um paciente idoso, qual a probabilidade de você não saber, não entender a respeito de catarata? Você precisa conhecer essa alteração. É fisiológico, é natural do ser humano. O seu paciente idoso, ou ele tem catarata, ou ele vai operar de catarata, e se for um pós-op, existem algumas alterações no olho que elas vão aparecer após a cirurgia de catarata. E você precisa orientar bem o seu paciente. Se esse paciente realizou uma facectomia por facoemulsificação mais implante de lente intraocular, ou seja, uma cirurgia de catarata, esse paciente ele vai utilizar colírios após a cirurgia, no pós-op, e você, o médico, que vai ter a oportunidade de ajudar esse paciente, orientando bem o paciente em relação exatamente a esses colírios. Existe uma confusão muito grande no pós-op. Algumas alterações você precisa conhecer para ajudar melhor o seu paciente. Ainda falando, né, da população idosa, saindo um pouco da população idosa,
Nós temos um outro dado muito importante nesse documento. Atualmente, a população entre 20 e 49 anos é de 96,4 milhões de brasileiros. Mais uma vez, 96,4 milhões de brasileiros estão exatamente nessa faixa etária entre os 20 e 49 anos. Nós precisamos entender a respeito dessa população também. E contextualizando para a saúde visual, existem algumas alterações presentes nessa faixa etária onde o médico precisa conhecer. É exatamente aqui que inicia a presbiopia. Aquele paciente que não tinha necessidade de óculos e agora a vida começa a ficar ruim e às vezes ele tem dificuldade em aceitar essa condição e isso altera, inclusive, a qualidade de vida. Né? Isso causa uma alteração profunda na vida desse paciente. E nós temos a oportunidade, no dia a dia, ali no seu consultório, de ajudar esse paciente nessa aceitação. Isso é um ponto. Lá no extremo, paciente presbita. Mas eu quero chamar a sua atenção também para a população, né? A população pediátrica, a pediatria. E aqui uma pergunta muito simples. Quem atende as crianças na sua comunidade? Você que está no campo de batalha, você que está em uma cidade no interior, por exemplo, eu conheço muito bem a sua realidade. Assim que formei, minha casa era praticamente dentro de um pronto-socorro. Eu lembro que nesse mesmo período meu filho nasceu. Nos primeiros 30 dias, de horas corridas, eu não consegui passar com ele nos primeiros 30 dias, 96 horas ininterruptas ali. E olha que uma noite de sono ali, 8 a 10 horas. Né? Então eu conheço bem a realidade do médico do interior. Quem cuida das crianças aí no seu campo de batalha? O ideal seria que a resposta fosse o pediatra, não é verdade? Assim também como quem realiza os partos, que bom seria se tivesse um GO realizando esses partos em todas as cidades aí do nosso grande Brasil. Um GO e o pediatra na sala de parto. É o ideal. É aquilo que não te contam na faculdade, que é tudo separado. Nós estudamos a neuro, a gastro, pneuma, reumato. Quando você sai a medicina da criança, do idoso, da mulher, quando nós saímos para o campo de batalha, isso é tudo aquilo, todo aquele conhecimento reunido em um único profissional, não é verdade? E com a pediatria não é diferente. O ideal seria que o pediatra cuidasse dessas crianças, mas acaba quem cuida na realidade? O clínico, né? Não tem pediatra para todo mundo. E quando nós observamos, né, esse cuidado com a saúde visual das crianças, o médico ele precisa pensar em óculos. Tem um dado muito interessante que esse documento de 2023, o CBO traz, mas é de uma fonte antiga, ela é de 1994. Ele fala assim, ó, a principal causa de deficiência visual entre as crianças brasileiras, erro refrativo. Vou repetir para você. A principal causa de deficiência visual entre as crianças brasileiras, erro refrativo. A principal causa, falta de óculos. Então me explica, como que o médico não pensa em óculos? Como que você, na sua prática, não vai pensar na saúde visual da sua criança? Esse dado ele é muito importante. Lembra do período crítico de desenvolvimento visual, do 0 aos 9 anos. Se perder essa janela de oportunidade, pronto, esse olho não desenvolve mais. Essa criança, uma criança que tem uma ametropia precisa ser corrigida. E no campo de batalha, sabe como que funciona? A professora. É exatamente a professora que indica para a mãe, diz, olha mãe, eu acho que precisa levar essa criança no oftalmo, porque ela não está enxergando bem. Quando chega nesse ponto, a criança já está assim, ó, no quadro. Mas durante muito tempo essa criança teve uma baixa acuidade visual que não foi percebida. Então, a minha orientação é que, a partir de agora, você faça uma pergunta inicial para a mãe, e essa pergunta vai mudar tudo. Qual foi a última avaliação oftalmológica dessa criança? Mãe, ela enxerga bem? Visão binocular, às vezes o olho não está funcionando e nós enxergamos bem. Ah, eu acho que enxerga, sim, não reclama não. Qual foi a última avaliação oftalmológica? Se ela responder não teve, ou então um período maior que 2 anos, você precisa encaminhar. E se às vezes a dificuldade é a falta de argumento, criança no período crítico, desenvolvimento visual, solicita avaliação e conduta. Ponto. Você precisa ter noção se essa criança está ou não está enxergando bem. Ora, você presta atenção, eu não estou falando que você precisa saber mensurar a acuidade visual no seu consultório. Seria muito importante. Mas se não sabe, não tem talvez esse tempo, ou não quer desenvolver essa habilidade, você vai pensar na saúde visual e vai encaminhar essa criança ao especialista. Mais uma vez, erro refrativo, de acordo com o cara José, 1994, não corrigido,
são a principal causa de deficiência visual entre as crianças brasileiras. Então nós precisamos pensar na saúde visual. 74 milhões de brasileiros apresentam miopia. É aquele paciente que enxerga bem de perto, ruim de longe. Às vezes ele tem dificuldade de reconhecer o colega, o parente do outro lado da rua. Agora imagina, 74 milhões de indivíduos, 71 milhões de brasileiros com hipermetropia, 39 milhões de brasileiros com presbiopia. Não tem como o médico não pensar na saúde visual. Não tem como o médico não ter um conhecimento mínimo de uma correção visual, como óculos, por exemplo. Nós precisamos pensar. Imagina o seu filho, imagina um parente próximo, né, está ali, é um estudante, ele não ouve bem. Você ficaria preocupado? Claro, porque pode atrapalhar o processo de aprendizado, não é verdade? Pois é. Agora imagina o desenvolvimento visual e às vezes por uma simples correção falta alguém para perceber. Aí a criança chega no consultório e aí você coloca, olha, a criança está lá, mucosa corada, criança hidratada, ausculta normal, você solicita um hemograma, um EPF, um exame de urina, não é verdade? Os exames normais, você pronto, vai dar alta para essa criança, vai liberar essa criança ali. Está faltando um item, né? Exatamente o cuidado com a saúde visual. Mais uma vez, pontuando essa necessidade. E a baixa acuidade visual do idoso? Primeiro ponto nós já falamos, catarata. Mais uma dica importante, se o paciente ele operou de catarata, que bom, o olho ele vai reagir e ele embaça a lente. Todo paciente que realiza uma facectomia, ele precisa limpar a lente uma vez. O paciente chegou para você, olha doutor, eu acho que precisa limpar a lente novamente. Esse papo ele não existe. A limpeza da lente, que é chamada de capsulotomia posterior por IAG laser, ela é realizada apenas uma vez. Isso é muito importante. Agora, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Operou, sarou. Agora, nós temos também um glaucoma. Glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no mundo. E aqui eu quero também chamar a sua atenção, porque nesse documento nós temos um dado muito importante: 3% da população brasileira acima dos 40 anos possa ter glaucoma. Olha que dado importante, 3% da população brasileira. Isso equivale a 1,5 milhão de pessoas. Seguramente você vai ter algum paciente que tem glaucoma, às vezes já vem com gabarito, ele já chega com diagnóstico e às vezes precisa ainda descobrir essa patologia. E o Conselho Brasileiro nos traz três situações que podem reduzir o número de cegos por glaucoma no Brasil. 3 medidas que se fazem prioritárias. Eu gostaria de trazer essas medidas para você. A primeira, ampliar o conhecimento da população sobre a doença. Percebe a importância do médico conhecer a respeito do glaucoma? Como que nós vamos ampliar o conhecimento da população se nós não temos conhecimento da patologia? Se você perguntar para o seu colega, escolhe 3 colegas e pergunta. Eu sou capaz de apostar com você um lubrificante ocular. Pergunta para o seu colega, me dá a definição de IAM, ele vai definir para você. Define para mim gastrite, ele vai definir para você. Me dá a definição de glaucoma, aí vai complicar um pouquinho. Provavelmente você não vai ter essa resposta fácil. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, é uma neuropatia óptica. Alguns colegas ainda acreditam que glaucoma é o aumento, é a elevação da pressão intraocular. A elevação da PIO é consequência, essa PIO elevada, ela vai maltratar o nervo, ela vai danificar o nervo, mas o glaucoma é uma neuropatia. O CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele acredita que uma das medidas para reduzir o número de cegos por glaucoma no Brasil é ampliar o conhecimento da população. Então, se faz necessário que nós tenhamos conhecimento dessa patologia. A segunda medida seria garantir que a população pertencente ao grupo de risco seja submetida a um bom exame oftalmológico. Ora, se o glaucoma não estiver no seu radar, como que você vai encaminhar o paciente ao especialista? Como que o médico vai conseguir garantir um bom exame oftalmológico para esse paciente se ele não pensa em glaucoma? Como que o paciente do SUS ele chega na especialidade? Sendo encaminhado lá da UBS, não é verdade? Se o médico da unidade básica ele não tiver o glaucoma no seu radar, esse paciente ele nunca vai chegar na especialidade pelo SUS, porque a única porta, o encaminhamento, ele parte da unidade básica. Garantir que a população pertencente ao grupo de risco. Quem é essa população? Que grupo de risco é esse?
paciente acima dos 50 anos, paciente que tem histórico de glaucoma na família, tem 10 vezes mais chance de desenvolver glaucoma. Então, é importante perguntar. Paciente que tem uma pressão intraocular elevada em algum momento, é muito interessante. No ambulatório, já fiz essa experiência diversas vezes. Eu fico sentado ali na salinha de triagem, o paciente passa pelaquela maquininha do sopro, é chamado de tonômetro de sopro, sai um ticket e nenhum paciente pergunta quanto que deu a pressão. Agora imagina, lá na triagem, lá na sua unidade básica, o paciente, você afere a PA, a enfermagem afere, seguramente ele vai querer saber, tá normal? A pressão arterial, o paciente tem interesse, a pressão intraocular ninguém pergunta. E ele não pergunta, não é porque ele não tem interesse, é porque ele não tem o conhecimento mesmo. Olha que coisa interessante. Sai um ticket, inclusive, se você quiser saber quanto que está a pressão intraocular do seu paciente, pede para ele tirar uma foto do ticket, que é realizada lá na triagem. O paciente passa pela triagem, passa pelaquela maquininha do sopro. Olha, quando o senhor passar para aquela maquininha, tira uma foto. E aí você tem essa informação fácil, nem precisa perguntar para o especialista. Não é interessante? Terceira e última medida, garantir o acesso ao tratamento. Ora, mas não basta o paciente ter acesso ao tratamento. Ele precisa ser acompanhado e bem orientado. Pelo especialista, não pelo médico que cuida desse paciente, você. Você precisa conhecer e entender a posologia dos colírios hipotensores. Olha, como que você não conhece? Ah, são muitos remédios, é verdade, mas utiliza a técnica do casamento, a técnica do TAN, 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 Travatan, tudo que termina em TAN, uma vez à noite. Então, se você estiver diante de um paciente que está fazendo uso, por exemplo, do timolol, não termina em TAN de 12 em 12 horas, brimonidina não termina em TAN de 12 em 12 horas, análogo de prostaglandina, né, o Prostar, uma vez à noite, Prostar ou o TAN, né, então terminou em TAN uma vez à noite. Às vezes o paciente, nesse tratamento, ele começa a fazer uso do colírio, acabou a receitinha, pronto, ele para porque pensa que era uma vez só, mas não é. O único médico que suspende esse tratamento é o oftalmologista. Por quê? Porque ele que vai mensurar, ele vai fazer alguns exames e ele que às vezes vai precisar ajustar a dose desse medicamento. Então, não é só garantir acesso ao tratamento, é garantir uma boa orientação. Esse paciente precisa entender inclusive como usa o colírio. Olha, o momento, seu João, dona Maria, o momento de pingar o colírio é um momento de tranquilidade. Vai pingar uma gotinha, fecha o olho, não fica piscando não para não descer rápido. Fecha o olho, pinga uma outra gotinha, fecha o olho, aperta o cantinho assim para não descer tudo de uma vez, conta até 30 e pronto. Se tiver outro colírio, espera uns 2 minutinhos, pinga o segundo colírio, para evitar que um colírio lave o outro. E aí o paciente vai entendendo, internalizando, porque é uma mudança no estilo de vida. O paciente não fez uso de colírio, do nada ele disse, olha, agora você tem uma necessidade de pingar uma gotinha de 12 em 12 horas. É uma mudança no estilo de vida. Às vezes eu falo para o paciente, olha, igualzinho, não tem um comprimidinho da pressão? É igualzinho, não tem que tomar um comprimidinho todo dia? Assim também é um colírio, pingar uma gotinha todos os dias. É importante fazer uso da medicação. E explicar para o paciente que essa pressão às vezes elevada, ele não vai sentir nada. Porque se você não tem essa conversa com o paciente, qualquer coisinha no olho ele vai dizer, eu acho que é a pressão do meu olho. Então esse paciente ele precisa ser bem orientado. Então 3 medidas para reduzir o número de pessoas cegas por glaucoma no nosso país. Ampliar o conhecimento da patologia, garantir que a população tenha um bom atendimento, uma boa consulta oftalmológica e garantir acesso ao tratamento. Vamos então falar de um outro grupo também muito prevalente na sua unidade básica, o diabético. Ora, nesse contexto, nós estamos falando aí da retinopatia diabética. Você atende paciente diabético no seu serviço? Alguns dados que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia nos traz desse documento de 2023. O diabetes mellitus é hoje um dos maiores problemas de saúde em todo o mundo. Um outro dado, é considerado pela OMS a terceira maior causa de morte no Brasil, a terceira. Além de ser a principal causa de cegueira prevenível em pacientes entre 16 e 64 anos. Nós precisamos relacionar diabetes à retinopatia diabética, diabetes à saúde visual. Essa relação ela é muito importante. Diabetes é a principal causa de cegueira
insuficiência renal, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e amputação de membros inferiores. Como que o médico que atende a comunidade não vai se tornar bom, né? Não vai ter um conhecimento profundo a respeito da diabetes? Lembra quando você passou lá na nefro, uma das maiores crises do nefrologista, né? Por que esse paciente não foi percebido antes? Porque o rim, assim como o olho, ele suporta, né, as condições adversas, o paciente fica assintomático por muito tempo. Você que trabalha na UTI, você provavelmente já passou por essa situação, eu já passei algumas vezes. O paciente ele chega na UPA, né, para um atendimento, solicitam alguns exames laboratoriais, de repente vem uma ureia e uma creatinina elevadíssima. Esse paciente ele vai para a UTI, para hemodiálise, direto para hemodiálise, às vezes sem sentir nada. O paciente está lá assintomático, renal crônico. Isso já aconteceu com você? É uma alteração, é uma doença silenciosa. Assim também como a retinopatia diabética e o glaucoma. Por isso que essas doenças elas precisam estar no nosso radar. De acordo com o Atlas da Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos entre 20 a 79 anos. Seguramente nós teremos contato com paciente diabético. E às vezes esse paciente, é exigido desse paciente uma mudança no estilo de vida. E acrescenta-se o fato de, às vezes, esse paciente também vai precisar usar colírio. Então, muitas mudanças, esse paciente precisa de uma disciplina. Cerca de 50% dos portadores de diabetes desenvolverão algum grau de retinopatia diabética ao longo da vida. Quando que você vai encaminhar o seu paciente com diabetes ao especialista? Diabetes tipo 2, no momento que fechou o diagnóstico. Fechou o diagnóstico, esse paciente precisa ser avaliado. Diabetes tipo 1, 5 anos após fechar o diagnóstico ou logo após a criança entrar na puberdade. Diabetes gestacional, primeiro trimestre. Esses pacientes eles precisam de uma avaliação com um especialista. O paciente diabético tem 30 vezes mais chance de tornar-se cego que um paciente não diabético. 30 vezes mais chance de cegueira no paciente que apresenta diabetes. Isso é muito importante. Estima-se que após 25 anos, 80% dos pacientes terão algum grau de retinopatia diabética. Olha que dado importante. O seu paciente diabético, após 25 anos, 80% vai ter algum grau de retinopatia diabética. Diabetes precisa estar no seu radar, retinopatia diabética também precisa estar no seu radar. No Brasil, estima-se que a cegueira entre diabéticos possa alcançar a prevalência de 4,8%, quase 5%. O médico precisa conhecer esse cenário. O médico precisa cuidar do olho, do aparelho visual, assim como ele pensa no coração, no pulmão, na saúde do nosso sistema nervoso central. A oftalmologia ela precisa estar no radar do médico. O glaucoma precisa entrar no mesmo radar que a diabetes, o hipotireoidismo, a hipertensão arterial. Nós temos que ter esse cuidado. Pode cuidar. Se você não tem esse conhecimento, como você pode cuidar dessa comunidade? O glaucoma está presente ali se você não tem o conhecimento mínimo de glaucoma. O glaucoma ele precisa estar no seu radar. Isso é um fato. O médico pode contribuir para mudar esse cenário em relação à baixa acuidade visual na população brasileira. Eu acredito muito nessa geração. É por isso que nós estamos há 3 anos aqui no online, divulgando esse conhecimento, né, propagando e facilitando, traduzindo a oftalmologia para o seu dia a dia, o dia a dia do clínico, para que você possa começar a aplicar de imediato esse conhecimento. Nós somos facilitadores, né? Eu sou um professor aqui na internet falando para você que está no campo de batalha, respondendo aí diariamente, né, direct, né, através do nosso Instagram, dúvidas de colegas, dúvidas de estudantes, às vezes dúvidas até mesmo de pacientes. Então nós estamos aqui para que você possa cuidar cada vez mais e melhor da saúde visual dos seus pacientes. Às vezes na academia você não teve uma oftalmologia tão palpável, tão do dia a dia, mas é exatamente por isso que estamos aqui e aproveitar para te convidar para a Semana da Oftalmologia para o Clínico. É um evento 100% online, 100% gratuito. Se você ainda não fez a sua inscrição, aproveita. Você que está me acompanhando pelo Instagram, vai lá, clica no link da bio e garanta agora mesmo a sua participação nesse evento. Fiquem com Deus. Um forte abraço.